Nos últimos anos, nós temos visto uma crise de identidade fortíssima. As pessoas estão perdidas na identidade. Vamos falar algum desses problemas. Agenda transgênero. O que é isso? Pessoas que ficaram em dúvida quanto ao seu gênero, não sabe se é homem, se é mulher. Uma crise de identidade, provocada, claro, também por uma agenda maligna, transgênero. E aí sai de cena essa agenda, e entra uma outra agenda, agenda transhumana. O que é a agenda transhumana? Alguém pode me dizer aqui? Robô com ser humano. Humano com tecnológico. E é isso, meus irmãos, já muda a essência da humanidade. Nós somos seres criados à imagem e semelhança do Criador. Nós não somos ciborgues. Nós não somos robôs. Mas agora existe essa mudança ocorrendo no mundo. Uma agenda transhumana. E ela está sendo desenvolvida por aqueles que as pessoas acreditam que foram ungidos pelo próprio Criador. Exemplo, o presidente americano está criando lá o portal Stargate, que é um processo de corrigir o DNA das pessoas e fazer por meio de terapias e uma conexão com inteligência artificial, com robótica, uma espécie de super-humano. E isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Não é ficção, é realidade. Agora, o povo do Criador vai ser parte disso? O que vocês acham? É lógico que não. Muitos veem como progresso, como avanço científico, como algo benéfico para a humanidade, mas nós sabemos que pela palavra não é o caminho antigo. É evolução. É algo que o Criador não aprova, porque ele criou tudo perfeito e belo, formoso, ele fez no seu tempo, que diz Eclesiastes. E aí entra outra agenda, meus irmãos, que poucos têm coragem de declarar. Uma agenda chamada dominionismo, uma mistura de igreja, futebol, política, secularismo, cultura mundana, profano, sagrado. E eu pergunto para vocês, esse é o caminho antigo? Não, 1000 vezes não. Então, onde está esse caminho antigo, meus irmãos? Onde nós vamos buscar esse caminho antigo que foi perdido, que precisa ser restaurado, que nós precisamos trazer de volta? Onde que nós vamos achar esse caminho antigo? Nas Escrituras. Amém. Exatamente, meus irmãos. Nós vamos para o livro de Ezequiel 37. Eu quero mostrar algo para vocês, dentro de uma perspectiva do que nós vemos como uma resposta para esses tempos confusos que estamos vivendo. Ezequiel 37 vai dizer o seguinte: então ele me disse, profetize a respeito desses ossos. Diga-lhes, ossos secos, ouçam o que o Altíssimo tem a dizer a esses ossos, assim diz o Todo-Poderoso. Porei fôlego entre vocês e viverão. Juntarei seus ligamentos, farei crescer carne em vocês, os cobrirei com pele, darei a vocês fôlego. Vocês viverão e saberão que eu sou o Altíssimo, o Criador. Então, amados, o Criador é aquele que gera vida onde não há vida. É aquele que faz brotar algo de onde não havia nada. Onde tudo parecia perdido, o Criador ele age com o poder da palavra dele e restaura. Ele gera uma nova vida, uma nova transformação. E a pergunta, esses ossos secos poderão ter vida? O profeta diz, tu sabes. Porque está no poder do Pai produzir essa vida nova, esse renovo, o milagre. E frequentemente, amados, quando nós olhamos para as notícias, olhamos para o panorama futuro, nós nos desanimamos. Porque parece que os desafios serão muito obscuros. Parece que nós enxergamos coisas negativas demais. Aí nós nos esquecemos de olhar para alguém lá em cima, que pode todas as coisas, e que vai produzir algo maravilhoso para nós. Então não é motivo de nós termos medo quanto ao futuro, não é motivo de desespero, não é motivo em nenhum aspecto de temer a morte. Porque o Criador ele dá vida até mesmo a ossos secos. E num contexto de ossos secos, aqui, deu certo? Ele está falando, aqui eu acho que dá para mim assumir daqui. É que precisa clicar e arrastar para ele continuar. Ah, sim. Então deixa eu abrir aqui essa página. Isso, vamos colocar na proporção cheia. E no contexto de ossos secos, amados, nós estamos falando aqui desse panorama que você está vendo ali do lado direito. Nós temos ali uma relação de 12 tribos, o reino do norte de Israel. Qual é a primeira tribo que está lá?
Rúben, a tribo das águas, a tribo do mar. Ondas impetuosas, diz Gênesis 49. Era o primogênito, mas por causa da sua impetuosidade perdeu a bênção da primogenitura. Alguns traços familiares de alguns de nós, cada um sabe, né? Simeão, aquele que era sanguinário, quis se vingar, né? Sua irmã. E aí o que acontece? Simeão, uma das tribos que deveria ter dado a primogenitura após Rúben, também perdeu a primogenitura por ser sanguinário e vingativo. Depois nós temos quem? Que tribo? Dan. O problema de Dan. Dan quer dizer julgar. Dan julgava demais e julgava mal. E essa tribo é uma tribo que não aparece mais na relação de todas as tribos, infelizmente. Nós temos então a próxima tribo, Naftali, a tribo dos velozes, palavras formosas. E essa é uma tribo, meus irmãos, que tem uma característica muito interessante. Ele era o mensageiro do pai, Jacó. Ele ia lá entregar o recado. Aí nós temos a tribo de Gad. Era o exército militar de Israel, a primeira linha de defesa do povo do Altíssimo. Foi o primeiro povo a cair no cativeiro assírio. Eles defendiam as fronteiras, mas, no entanto, quando o inimigo chegou, eles foram os primeiros a ser derrubados e levados presos. Depois nós temos uma tribo muito importante também, Asher, ou Aser, que é a tribo das delícias reais, aqueles que têm o dom de administrar riquezas, têm uma visão comercial, administrativa maior. Essa é a tribo de Aser. E alguns têm esse tino para negócios, né? Mais do que outros. Isso é uma característica interessante no reino. E aí nós temos, irmãos, ali a tribo de Issacar. Quem é Issacar? Os intelectuais de Israel, estudiosos da Torá, pessoas que tinham uma vontade muito maior de estudar, de desenvolver, de entender as coisas. E essa é uma característica de muitos do povo do Eterno também. Alguns são mais inclinados a estudos. Aí nós temos Zebulon. Quem era Zebulon? Eram os comerciantes marítimos. Eles administravam os portos, os navios, eram visionários empreendedores. Essa é uma tribo também muito importante. E aí nós temos Efraim. Efraim. Quem era Efraim? Quem sabe aqui? Que tribo era essa, irmãos? Lembram que quando o reino se dividiu para o norte e um rei assumiu, quem era esse rei? Jeroboão, da tribo de Efraim. Isso é muito importante. Porque Efraim é o filho de José, que representa todas as 10 tribos, o reino do norte. Frequentemente associado ali à adoração do bezerro de ouro. E, aliás, 3 problemas do passado assombram o nosso presente: idolatria, violência, promiscuidade. Esses eram os pecados mais recorrentes nesse tempo aqui do povo do Eterno. E aí nós temos Manassés, a tribo que conforta, que acolhe, depois que José foi, elevado a governante do Egito, ele vai e recebe o filho Manassés para consolá-lo de todas as agruras, as aflições que ele passou. Então essa capital era Samaria. E aqui nós temos, após a morte de Salomão, o reino foi dividido, ficou Judá, aqui ao sul, Benjamim, uma parte de Levi, a capital era Jerusalém. Então nós tivemos a divisão de 2 casas, casa de Judá, casa de Israel. Mas no ano 722, o Império Assírio cercou Samaria, o reino do norte foi destruído. Os israelitas foram deportados, segundo a escritura em 2 Reis 17:6, para Halá, Rabor, Rio Gozã, cidade dos Medos. Tudo isso aqui são províncias ali ao norte de Israel. Um eixo entre 2 mundos, porque ali a divisão na Turquia hoje do Ocidente e do Oriente. De lá se dispersaram. E nessa pesquisa que nós fizemos, irmãos, existe povo do Eterno até mesmo nos lugares mais improváveis que se imaginar da Terra. Entre indígenas, nativos, nórdicos. O Criador fez de propósito essa dispersão desse povo, nós vamos entender por quê. Então, pela primeira vez na história, 10 tribos inteiras foram arrancadas da sua terra. E ali começou o grande mistério das tribos perdidas. Vamos lá. E essa escritura é muito emblemática. Ela diz: então o remanescente de Israel ocupará seu lugar aonde, irmãos? Entre as nações. E será como o orvalho enviado pelo Altíssimo, pelo Senhor, como uma chuva que cai sobre a grama, que ninguém é capaz de conter e ninguém consegue deter. Sabe o que isso quer dizer? Que o Criador fez de propósito a dispersão desse povo para que eles pudessem abençoar a terra inteira. E o orvalho, você sabe, são as gotículas que caem cedo da manhã, ali. É quase imperceptível, ela é transparente, mas está ali resfriando. Está presente. São como sementes adormecidas que o Criador espalhou
para serem despertadas no tempo adequado, que ele iria despertar e trazer a vida. Os ossos secos, aparentemente mortos, mas que foram guardados para um tempo especial. Então, por que eles foram espalhados? Os profetas foram claros. Israel abandonou o quê? A aliança. E sabe qual é o maior problema quando se prega a palavra hoje em dia? Quando se prega a aliança. Comprometimento. Obediência. Muitos dizem aliança não, compromisso não, mandamento não. E é exatamente esse o problema daquela época. O povo não cumpriu o quê, meus irmãos? A aliança. Não cumpriu sua parte da aliança. Então eles adoraram Baal, quer dizer senhor, marido, e tantas outras divindades, ídolos. Seguiu a idolatria. E esse é um pecado gravíssimo, porque o que é idolatria? É colocar qualquer coisa no teu coração que não seja o Criador dos céus e da terra. Quando qualquer coisa ocupa na tua vida algum espaço que deveria pertencer somente ao Criador dos céus e da terra. E aí nós temos, eles confiaram nas nações. E adivinha o que está acontecendo hoje? As pessoas estão ou não confiando nos presidentes das nações, nos líderes políticos? Mesmo erro se repete, nada novo debaixo do sol. Ciência, a deusa ciência nos salvará. E então, eles rejeitaram o quê? Torá, que nada mais é do que instrução. Aquilo que o Criador orienta para o seu bem. Como um pai orienta o seu filho no caminho. Como uma mãe precaveu uma criança do perigo. Então, por isso veio o quê? O juízo. Mas sabe o que as pessoas tendem a fazer? Ah, o Criador não foi benevolente. Ah, o Criador é culpado disso. O ser humano sempre culpa alguém pelos seus erros, mas nunca olha para os seus próprios erros. Esse é o grande problema da humanidade. E continua assim. Mas o propósito do Eterno não era destruição, era o quê, meus irmãos? Disciplina. Porque nosso Pai é um Pai de amor. Ele fere, mas ele fere para curar. Ele derruba, mas ele derruba para erguer novamente. Então, nós observamos essa didática do Criador também na nossa experiência de vida. Por que nós passamos por tantas lutas? Você já se perguntou? Você já se questionou alguma vez por que as coisas parecem que estão dando errado, portas se fechando, parece que as coisas não andam? Aí você diz, mas pai, eu estou buscando muitas vezes fazer a tua vontade, mas as coisas não se desenvolvem como você espera, e nós vamos entender isso agora, nessa apresentação. Efraim se tornaria uma multidão de nações. Quando Jacó abençoou Efraim, declarou, sua descendência se tornará uma plenitude de nações. Só que o termo é goim. E goim, pagão. Um povo que era o povo do Eterno não é mais povo. Eles se tornam o quê? Pagão. É muito triste. No hebraico é melor hagoim, plenitude das nações ou multidão entre os gentios. O próprio livro destaca que Efraim não apenas seria espalhado, ele se tornaria parte delas. Então você olha para um monte de chineses, é tudo igual. Mas no meio deles ali tem um israelita perdido. Você olha para os japoneses, você olha para os africanos, é todo mundo igual. Não, irmão. No meio deles existe um remanescente ali de Israel. Você olha para o povo de São Paulo, é tudo igual. Paulistano é tudo igual. Não. No meio deles existem diferenças. Isso é muito importante. Você está aqui hoje, meu amado, porque o Espírito do Eterno te atraiu até aqui, por algum motivo. Como me trouxe até aqui por algum motivo também. Então nós temos que entender isso, amados, que é o Pai. Não são homens, não são religiões, não é recurso material, é realmente a atuação do Criador dos céus e da terra e do seu Filho. Muito bem. O que aconteceu com as 10 tribos? Após a deportação, elas começaram uma longa migração. Você vê aquele mapa? Do epicentro aqui do Oriente Médio para toda a terra, uma dispersão completa. Após a deportação, elas começaram uma longa migração. O capítulo apresenta 4 grandes rotas migratórias. Primeira rota, a Síria, para onde eles foram deportados, Cáucaso, Europa Oriental e Europa Ocidental. Então, esses israelitas, eles ocuparam aquele mundo antigo, tanto no leste europeu quanto ao oeste. A segunda rota foi para a Síria, Pérsia, Afeganistão, Índia e China, para o Oriente, para lá, né? E a terceira rota, norte da África e Américas. Então, nós temos o Oriente Médio, até onde, irmãos? Egito. Vai ter um capítulo de Isaías que o Eterno chama os egípcios de meu povo. Mas como? O que os egípcios têm de povo do Eterno, irmãos? Está aqui, está explicando. Norte da África, Península Ibérica, que são os povos, né, portugueses, espanhóis, e as Américas, o nosso continente. Irmãos, nós temos que entender algo muito importante. O Brasil é o maior país cristão do mundo. Vocês sabiam disso, né? São 220 milhões de brasileiros aí, nós temos uma porcentagem aí de
60% de cristãos, vai, né? É muito grande. Nós estamos hoje aqui em São Paulo, a maior cidade da América Latina. Sabe o que isso significa? Provavelmente uma grande parte do povo do Criador se encontra nessa região de São Paulo. Isso é muito importante. O Criador tem uma grande parcela do povo dele nessa região de São Paulo. E as Américas, conforme está dizendo. Quarta rota, Ilhas e Atlântico. Lugares como a Escandinávia. Você sabe onde fica isso? O extremo norte aqui da Terra, lá, Polo Norte. E aí nós temos o Atlântico e as Américas. Muito bem. O maior sinal, eles perderam a identidade. Então, aqueles israelitas que tinham costumes como usar barba, já não usavam mais barba. Aqueles israelitas que tinham costume, por exemplo, de usar esse tzitzit de cor branca e azul, já não usavam mais isso. Aqueles israelitas que tinham o costume de cobrir a cabeça quando se fala das coisas celestiais, já não cobriam mais nada. Hoje, frequentemente, a cultura manda você retirar a cobertura da cabeça para um ato religioso, não é assim? É tudo o contrário. E manda rapar a barba. Só que aqueles israelitas, eles tinham esses costumes antes. Aí veja, aqui diz, os profetas anunciaram, vós não sois meu povo. Isso é muito triste. Porque onde havia um povo, nações inteiras de tribos gigantescas, já não tem povo. E diz, eles deixariam de se reconhecer como o que, irmãos? Israel. Isso é um nome muito bonito, emblemático. Porque o nome desse patriarca não era Israel, era o quê? Quem lembra? Jacó. O que Jacó significa? Enganador. Então, Israel é alguém que se converte. E no caso das tribos, é uma desconversão. Eles eram convertidos e se desconverteram. Veja a situação. Eles falariam outras línguas, menos o hebraico. Adotariam outros costumes, adorar ídolo, comer alimentos impuros. E assim vai, feitiçaria, astrologia, tudo do mundo. E eles viveriam entre os gentios. E o ponto central não era apenas a dispersão geográfica, era a perda da identidade. Por isso nós começamos essa apresentação falando da importância de resgatar a sua identidade. Por muito tempo eu me via como um adventista do sétimo dia. Mas o que é um adventista do sétimo dia como nação, como povo, como família? Nada. Agora, quando se trata de israelitas, quando se trata de cananitas, quando se trata de jafetitas, você está falando de nações, você está falando de linhagens, você está falando de povo, família. É diferente. Então vamos lá. Mas o Eterno continuaria sabendo quem era. Então deixa eu lhe dizer, se as pessoas não o reconhecem, se você até hoje passou pelos ambientes, trilhou caminhos e ninguém reconheceu o seu potencial, o seu valor, o Criador lhe conhece, ele sabe quem você é. E ele valoriza. E o Criador, ele te quer no reino dele. E o Criador, ele ama o seu povo. E o Criador sabe quem é seu. O Criador sabe quem são os dele. Então, amados, o Eterno continuaria sabendo quem eram. E isso é o mais importante, que o Eterno nos conhece. A promessa da restauração. Mesmo após o exílio, os profetas anunciaram esperança. Jeremias declarou, aquele que espalhou Israel vai fazer o quê? O ajuntará. Ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Ezequiel declarou, tomarei os filhos de Israel de onde? Dentre as nações. Isso não é uma profecia que se cumpriu ainda. Isso é algo que está pendente, isso é algo que ainda vai se cumprir. Então nós temos o objetivo, nunca foi perder Israel. O objetivo era restaurá-lo. E quando nós imaginamos que aquele reino que havia lá com Davi, o rei Davi, até Salomão, aquilo era a representação do céu na terra. 12 tribos, como os 12 apóstolos. Aquilo é uma representação do céu, um espelho aqui na terra, do que tem lá em cima. E, no entanto, se desintegrou, deixou de ser, se perdeu, infelizmente. Mas o objetivo era restaurado. E então entra Ezequiel 37, a profecia que nós lemos, as duas varas. O profeta recebeu duas varas. Uma representava quem, meus irmãos? Judá, a única tribo que permaneceu, os judeus, com uma parte de Benjamim e uma parte de Levi. Então nós temos uma outra representava quem? José, Efraim. As 10 tribos. Essa mensagem está muito clara. Então o Eterno ordenou, ajuntas uma à outra. Quando se fala de religiões, e nós citamos, por exemplo, judaísmo messiânico, nós entendemos que é uma religião apenas para a tribo de Judá. Mas quando se fala do povo de Israel, essa é uma fé para quem?
para as 12 tribos. Estamos falando diretamente para as tribos dispersas. Tribos que perderam a identidade. Não se trata só de uma religião judaica. Se trata de uma fé celestial. É diferente, amados. Nós temos que fazer essa diferença. Não se trata de religião tampouco. Se trata de família. Se trata de um povo. Então vamos lá. O plano profético não termina com Judá sozinho. Ele não termina com Efraim sozinho. Então o que aconteceu ao longo desses tempos, irmãos? Nós vimos que Efraim ele ganhou contornos do cristianismo. Tanto o cristianismo católico como o cristianismo protestante. Muitos dos cristãos são de Israel, são efraimitas, só que não sabem. Então o que está faltando? Resgatar a sua identidade perdida. Então vamos lá. Essa profecia diz que o próprio Altíssimo vai reunir as duas casas e tudo vai terminar com um só o quê? Povo. E com um só rei. E um só reino. E um só pastor. Quem crê, diga amém nisso. Amém. Irmãos, por muito tempo nós andamos por religiões. Eu acredito que alguns de vocês até por várias. Mas o verdadeiro pastor, o único pastor, está chegando, ele virá. Mas o único reino unificado ainda está chegando, ele virá. E um só reino, e esse rei, o Messias, o verdadeiro e único pastor, está chegando, ele virá. O movimento de desigrejados começou, assim com mais força, em 2010. Eram 5 milhões naquela época. Hoje são 20 milhões. Isso é um clamor em busca da verdade. Isso é uma busca pelo resgate de uma identidade perdida. É claro que existem várias vertentes e várias ideias, né, e diversos conceitos, mas o Criador também está movendo o reino dele de volta para esse propósito, meus irmãos. Isso é muito importante. Então, a história terminará em glória. O tempo à frente é um tempo, meus irmãos, é um tempo maravilhoso para o povo do Eterno. O tempo à frente é um tempo de revelações para o povo do Eterno. É um tempo de restauração. É um tempo brilhante. E essa é a mensagem que nós viemos trazer para os irmãos aqui de São Paulo. Que o Criador ele vai fazer grandes coisas, maravilhosas, na vida daqueles que creem. Nós não podemos olhar para o futuro com negativismo. Nós não podemos olhar para o futuro com uma mentalidade pessimista. Nós temos que olhar para o futuro em glória e majestade. E pode ser que nem se cumpra no tempo, nosso tempo de vida, mas virá, porque a promessa é fiel. E é isso que deve nos mover a cada dia, em busca do reino, em busca das coisas do Pai. O despertar dos últimos dias, o retorno das 10 tribos, ocorre primeiro de forma o quê, meus irmãos? Espiritual. E na nossa pressa de ver coisas sobrenaturais acontecendo, quem sabe de ver certos poderes sendo revestidos sobre o povo do Eterno, que vai acontecer. O Espírito Santo será derramado, coisas incríveis vão ser realizadas pelo povo dele, mas de forma espiritual se inicia essa restauração. Aqui diz, pessoas espalhadas pelo mundo vão começar a buscar o quê, meus irmãos? Raízes bíblicas, que acontecem também ser raízes hebraicas. E eles vão começar a reestudar as escrituras, mas não da forma, vamos dizer, cristã de estudar, mas da forma hebraica de também de se ler. Ou seja, estão falando do Antigo Testamento também. Estamos falando da Torá ou Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aqui nós temos, vai abandonar a idolatria. Porque não conhecer o nosso passado é incorrer no mesmo erro dos nossos antepassados. Um povo que não conhece sua história está fadado a repetir os mesmos erros. Então o Pai, Ele nos trouxe aqui para fazer diferente dos nossos antepassados, para acertar onde eles erraram. E o povo brasileiro tem que começar acertando aqui, ó, abandonar a idolatria e se voltar ao Criador. Unicamente ao Criador, de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E é isso que é a base da nossa aliança. E desejar obedecer sua palavra, obedecer os seus mandamentos. E, irmãos, e essa é a parte, é o desafio. Porque o povo falhou porque ele quebrou a aliança. Só que o Eterno diz que eu porei dentro de vós um novo coração. Eu retirarei o coração de pedra e porei um coração de carne. E eu porei sobre vós o meu Espírito. Então é pelo Espírito dele que esse milagre vai acontecer. Não é pela nossa força, não é pelo braço de carne, não é pela nossa sabedoria. É pelo Todo-Poderoso, pelo poder do Espírito dele. E esse milagre, meus irmãos, ele é real para aqueles que creem. Ele prometeu, ele vai cumprir.
Suas palavras não falham. Então, ele vai ter um povo que deseja obedecer sua palavra. E começa a reestudar as Escrituras, mas não com os óculos de Roma, mas com o olhar do Espírito do Pai, do Espírito Santo. Vai começar a reestudar as Escrituras, não com o olhar de Lutero, com os óculos de Lutero, ou dos protestantes, mas vai começar a estudar a Escritura com o olhar do Espírito do Pai, com o olhar do Pai. Então Oséias profetizou, Efraim dirá, que tenho eu mais com os ídolos, amém? Nós diremos, o povo aqui de São Paulo, e representando outros lugares, vai dizer, que tenho eu com os ídolos? Não tenho Deus na minha vida, senão a ti, o Eterno, Yahweh dos exércitos, Todo-Poderoso. Oséias 14, 8 é uma reviravolta, porque Oséias 4, 17, Efraim está entregue aos ídolos, deixam. E aqui Efraim diz, que tenho eu com os ídolos? É uma rejeição à idolatria. É um afastamento dos ídolos das nações, do paganismo, de todo esse mundanismo que ocupa as mentes das pessoas. E quando nós olhamos os desafios à frente, principalmente para os nossos filhos, irmãos, nós estremecemos. Quando olhamos para o ambiente acadêmico que esses jovens, essas crianças estão inseridos, nós tememos, e com razão. Quando nós olhamos para a perspectiva mundana, nós tememos. Mas quando nós olhamos com o olhar celestial, nós vemos a esperança, a vitória para o povo do Eterno. E é para isso que você está aqui, meu amado, para ser um vencedor. E por acaso, vencedor se chama Israel. Esse é o vencedor. Alguém que muda a sua natureza carnal, que muda os seus conceitos, os seus defeitos, suas fragilidades, e ele é transformado pelo Espírito do Pai, trilhando um novo caminho, uma nova vida, uma mudança verdadeira, uma mudança real. Então, são coisas tremendas, amados, que o Pai tem reservado para esses últimos tempos. Nós devemos nos alegrar. O destino final, o destino das tribos não é permanecer dispersas, o destino é a restauração. Então, imagina, irmãos perdidos há muito tempo se reencontrarão. Pessoas que não se conheciam dirão, nós somos parentes, nós somos família. Olha, irmão, eu era Gomes ali, não sei de onde, tu é de tal lugar, nós somos parentes. E, de repente, se reencontram como José no Egito, se reencontrando com seus irmãos. Aleluia. Ezequiel conclui, farei deles uma só nação. Vocês já observaram como o mundo está fragmentado, meus irmãos? Todo dia, todo santo dia, a palavra que se ouve é polarização. Polarização política. Polarização ideológica. Polarização de conflito entre nações. Polarização religiosa. Só que a promessa é unificação do povo dele nesses últimos tempos. Unificação da verdade revelada do Pai. Então, o objetivo final do reino messiânico é reunir Judá. Reunir quem, amados? Israel, somos nós. Restaurar as 12 tribos, os 12 irmãos juntos novamente. Estabelecer o reinado do Messias. Salmo 133 diz assim, algo muito bonito. Ó, como é bom que os irmãos vivam em união. É como o que ele compara? O azeite derramado na barba de Arão. Isso é lindo. O que o inimigo tem tentado fazer? Dissolver casamentos, separar pais e filhos, apartar as pessoas. Essa é a estratégia do maligno. Dividir, conquistar. Mas o Pai tem outra proposta para nós. Ele quer nos unir na verdade, no espírito, no amor, na fé. Essa é a verdadeira união. Então, um só povo, um só rei, um só reino para sempre. E a promessa diz que eles habitarão aonde? Na terra que dei ao meu servo Jacó. Existe uma promessa para nós de uma herança. Quem quer herança aqui? Levanta a mão. Eu quero a minha herança. Eu quero. Eu não abro mão da minha herança. O Apocalipse diz assim, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não deixa que ninguém tome a tua coroa. Um só reino para sempre. Eles habitarão na terra que dei a meu servo Jacó. E aqui está algo muito interessante, irmãos. Vocês já pararam para observar? Estava Jacó com os 11 irmãos lá que restaram. Eles estavam lá com a Torá, israelitas, hebreus. E José estava lá no Egito. E você olhava para José, ele falando egípcio, trajado de egípcio. Ninguém dizia que aquele homem era hebreu. E aí que nós olhamos para a figura de Cristo, né? O Cristo do cristianismo. Ele é loiro, olhos azuis, cabelinho, né, liso, alisado. Não tem nada de um hebreu ali naquela foto. Parece que até Michelangelo e outros artistas pegaram uma mulher como modelo e pintaram e puseram um cavanhaque ali. Então, não tem nada, aparentemente não tem nada de um hebreu ali.
Mas esse é um Cristo que é anunciado por aí, que é pregado. Só que é um Cristo que não tem a Torá. Então o que está faltando, irmãos? Uma parte dos irmãos tem a Torá e está lá um irmão que aparentemente está sem Torá, mas ele se apresenta como um egípcio. E aí vem o grande mistério no fim dos tempos. E é isso que é preciso nós entendermos, que haverá uma convergência. Cristãos que conhecem o Messias vão entender a Torá, a aliança, e vão abraçar essa aliança. E muitos judeus sinceros, que só conhecem a Torá, mas não conhecem esse nosso Messias aqui, vão entender que a Yahushua é o Mashiach de Israel. Ele é o Salvador de Israel, não há outro, nem virá nenhum outro. E é essa convergência que vai acontecer nos últimos tempos. As duas casas vão se unir. Em torno de quem? Do Messias, que propõe a nova aliança. Uma aliança que não é diferente da proposta Abraham, Isaac e Jacó, é a mesma aliança. Ele diz, eu vou pôr meus mandamentos no teu coração, eu vou escrever esses mandamentos no seu coração, vou mudar teus gostos, mudar, né, todos os teus pensamentos, os teus sentimentos, eu vou pôr dentro de você um novo coração. E é essa aliança que o Pai está fazendo com o seu povo nesses últimos tempos. Renovando a aliança por meio do sangue do Messias. Irmãos, se nós pararmos para observar, isso é muito bonito, isso é muito poderoso. Porque quando houver essa reunião dos irmãos, vai haver choro, vai haver confissões, vai haver arrependimentos, porque nós vamos entender que foram os nossos pecados que nos afastaram. Nem Judá vai culpar Efraim mais, os 10 irmãos, nem Efraim vai culpar mais Judá de nada. O profeta diz que Efraim tinha ciúmes de Judá. E diz que Judá era ofensivo a Efraim. Olha só, uma animosidade que havia, mas agora passou, porque o príncipe da paz, ele faz a aliança, ele reata esse povo, ele une novamente. E eu queria fazer aqui um apelo para os irmãos que estão aqui nessa manhã. Quantos aqui querem participar da nova aliança, da renovação dessa aliança que o nosso Salvador veio propor para nós? Amém. Bendito seja o Eterno. Louvado seja Ele.